Então, de novo, esse aqui vai ser meu sinal de entrada. Esse sinal que eu conheço, eu sei que ele tem 1 volt de pico e 100 Hz de frequência. Isso aqui é um ruído. Esse ruído, em tese, eu não sei o que ele tem. É isso que eu vou descobrir agora. Então, na prática, isso aqui está tudo dentro de uma caixa. Na hora que eu vou fazer a medição do sinal, o que eu vou enxergar apenas é o ruído. É ruído não, é o sinal por completo. Então, ou seja, esse sinal que eu estou medindo aqui, ó, é o que eu mediria, por exemplo, no osciloscópio, o sinal V3. Tá lá. Deixa eu só simular mais tempo para a gente conseguir enxergar ele melhor. Olha lá. Esse é o meu sinal de entrada. Eu sei que então, como é que eu vou descobrir o que ele tem, além do que eu já conheço, né, que é 1 volt em 100 Hz? Para fazer a descoberta do que o sinal tem, eu tenho que fazer o FFT. Aqui eu estou fazendo via simulação, só que na prática também, se eu pegar as formas de onda, fazer a aquisição disso com um osciloscópio, eu tenho programas, por exemplo, o MATLAB faz isso, ele faz a FFT do sinal. Eu consigo pegar e decompor isso no espectro da frequência. Então, quando eu faço a decomposição harmônica, eu vejo aqui ó, o que o meu sinal tem. Ó. Ele vai ter uma componente. Deixa eu só mudar a cor disso. Olha lá. Ele tem uma componente que eu acredito, não, eu tenho certeza que é a componente de 100 Hz, que é essa daqui. Então ela tem ó, 1 volt. Deixa eu apertar aqui, ó. 1 volt e em 100 Hz. Isso aqui é o meu sinal de interesse. Agora, onde está o ruído? O ruído está aqui, ó, que seria o próximo sinal. Ele vale meio volt, 0,05, quer dizer, 4,99 vezes 10 a menos 1, na frequência de 1 vezes 10 a quarta, ou seja, 10K. Então, esse sinal aqui, ó, isso daqui é ruído. Esse ruído eu quero tirar. Então, eu vou projetar um filtro para deixar o meu sinal de interesse e atenuar o máximo possível o ruído. Então, até para corroborar, o que eu tinha colocado aqui era isso, ó, meio volt e 10K. Exatamente o que aparece aqui, ó, meio volt e 10K. O mais importante aqui no meu caso é a frequência. Então, a frequência do ruído está em 10 kHz. Então, eu tenho que projetar um filtro para deixar o sinal de interesse e atenuar o ruído. Quando a gente vai projetar um filtro, eu tenho que escolher basicamente 3 coisas. Primeiro, qual que é o 4 na verdade? Qual que é o tipo de filtro que eu vou usar? Deixa eu estar escrevendo aqui para ficar claro. Ó. Primeiro, qual que é o tipo de filtro? Nesse caso, todo mundo vai concordar que eu vou ter que usar aqui um passa baixa. Por quê? Eu vou ter que deixar essa frequência e atenuar essa. Deixa eu ver se eu consigo escrever isso aqui no... Basicamente o que eu quero é fazer isso daqui, ó. Tá aí minha resposta em frequência. O que eu vou querer fazer vou colocar o filtro em azul, é manter esse sinal aqui. Eu vou ter que fazer esse comportamento, ó. Manter esse sinal e a partir de uma frequência eu vou começar a cair. Deixa eu fazer um negócio diferente, deixa eu pegar essa tela inteira. Eu vou gastar um pouco mais de tempo aqui, proposital, porque essa parte é extremamente importante. Eu acho que é mais vantajoso vocês estudarem as outras partes sozinhos, mas essa daqui, pelo menos a parte do projeto do filtro, a gente tem que gastar um pouco mais de tempo. Então, ó, de novo, qual que é o tipo de filtro? Primeira coisa que eu vou fazer é desenhar a resposta em frequência que eu quero. Eu vou manter isso daqui, ó, então tem que manter, ele vai ter esse comportamento, e a partir de alguma frequência ele vai começar a cair. Nesse caso aqui eu vou até escolher a frequência de 1 kHz, que está aqui, ó, aqui é 1K. Ele vem, a partir de 1K ele vai começar a cair, vai começar a atenuar. E aí, certamente eu vou
atenuar essa componente aqui, ó. Então o que eu tenho que escolher basicamente no filtro? Que tipo que ele vai ser? Então ele vai ser um passa baixa. Primeira coisa que ele vai ser do tipo passa baixa, já que ele tem que atenuar, vou ter que deixar baixas as frequências e atenuar frequências superiores. Eu estou tomando um cacete desse teclado, vocês não fazem ideia. Vai ser um passa baixa. Segundo comportamento, eu vou escolher ele do tipo Butterworth, porque o Butterworth é o que tem melhor custo-benefício entre a resposta em frequência e aqueles comportamentos que a gente viu na sexta-feira. Então o tipo de aproximação do filtro eu também já defino. Então ele vai ser passa baixa do tipo Butterworth. Uma coisa que eu já vou adiantar aqui, ó, eu vou implementar ele como sendo de segunda ordem. A ordem também eu escolho, se ele vai ser primeira, segunda. A primeira ordem atenua 40 dB por década, a segunda atenua, a primeira ordem atenua 20, a segunda atenua 40. Vamos fazer até os dois, é melhor. Eu vou escolher primeiro de primeira ordem, depois eu faço de segunda, para vocês verem a diferença. Se ele é de primeira ordem, consequentemente isso aqui já vai ser Butterworth. A outra coisa que eu tenho que escolher, no caso do de primeira ordem, qual vai ser a frequência de corte desse filtro. Como é que eu escolho a frequência de corte? A frequência de corte, normalmente, ela é escolhida da seguinte forma. Eu tenho a frequência que eu quero filtrar, nesse caso aqui 10 kHz. A minha frequência de corte, normalmente, é essa frequência do ruído dividido por 10. Eu tenho que manter, o filtro ele tem que começar a cair pelo menos 10 vezes antes da frequência de corte. Porque se ele começar a cair muito perto aqui, ele não vai atenuar nada. Vou dar um exemplo. Se eu começar a cair aqui em 5 kHz, ele vai fazer isso aqui, ó. Gente, cadê o trem? Aqui. Se eu escolher uma frequência de corte muito alta, ele vai vir, por exemplo, aqui, vamos pensar em 6.000. Aqui ele vai começar a cair. Vai chegar na frequência de corte, não vai atenuar, na frequência do ruído, ele não vai atenuar quase nada. Então uma boa prática é escolher a frequência de corte, pelo menos, vou chamar aqui a frequência do ruído, dividido por 10. 10 vezes menor que a frequência que eu tenho que eu quero atenuar. Nesse caso aqui, vai dar 1 kHz. Ou seja, a minha frequência de corte vai estar em 1K. Para fazer o primeira ordem, é só isso que eu preciso. Da frequência de corte e o tipo do filtro. Então, vamos fazer um passa baixa dessa forma. Se eu for pegar o passa baixa de primeira ordem... Ô, pessoal, vocês estão vendo minha tela aí, né? Eu estou conversando aqui um tempão, não perguntei isso. Sim, tá. Beleza. Então vamos lá, eu vou pegar o de primeira ordem. Tá lá, eu tenho 3 opções. Eu vou escolher essa daqui porque ela me dá ganho unitário. Se ela me dá ganho unitário, é o circuito mais simples de ser feito. O ganho é unitário, então para eu projetar, basta eu projetar R1C1. Tendo a frequência de corte, eu chuto um valor do R e acho um C. Então na prática eu vou fazer isso daqui, ó. Então aqui no PSIM, vamos implementar o filtro de primeira ordem. Eu vou pegar um AO, vou pegar até o AO ideal. O AO ideal, vou pegar a alimentação dele variando de 15 a menos 15. Ele tem simplesmente um R e um C. Pronto, está pronto a primeira ordem. Basta eu projetar agora quanto que vale R e quanto que vale C. Então o projeto do filtro ele é bem simples. Primeiro escolho a topologia e no caso, como eu já defini a frequência de corte, nesse caso a frequência de corte vai ser igual a 1 sobre 2π vezes R vezes C. Pois bem, minha frequência de corte é 1 kHz. É igual a 1 sobre 2π. Aí eu tenho 2 elementos, eu tenho um R e tenho um C. Eu vou ter que chutar um e achar o outro. Eu sempre uso um bom valor para começar a jogar uma resistência, 10 kHz.
10k de resistência. E aqui eu vou achar o C. Então eu aferi. Ó, isso aqui eu determinei. 1k é porque a minha frequência do ruído eu vi aqui pela resposta de frequência que eu tenho 10 kHz. Eu vou começar a cortar a partir de 1k. Em 10 kHz, 10 vezes menor 1k. Eu joguei 10k de resistência, eu vou achar o C. Então o capacitor vai valer. O capacitor vai ser, nesse caso, 1. Deixa eu olhar para a equação que vai ficar mais simples. Ó, 1 dividido por 2 dividido por π dividido por 1k, que é a frequência de corte, dividido por 10k, que é a resistência. Dá um capacitor de 1,59 vezes 10 a menos 8, ou 15,9 nano. nanofarads. E aqui 10 kHz. Tá pronto. 10 kHz não, 10 kΩ. Tá pronto o filtro. Se isso daqui for meu sinal de entrada, Vin, eu vou chamar esse aqui de V filtrado. Aí vem pergunta, isso aqui a gente fez o projeto. A simulação serve para uma coisa, para a gente verificar se o que eu espero é de fato o que eu vou encontrar. Aí vem pergunta capciosa, quanto que eu espero ter de saída? Quando eu fizer meu sinal filtrado, quanto que eu espero que esse sinal aqui tenha? Olha só, o meu circuito está fazendo isso daqui, ó. Ó, a frequência de corte do circuito está 1 kHz. Aqui, ó. Ele está cortando a partir de 1K. 10K que está aqui na frente não está uma década acima de 1K. E o filtro de primeira ordem ele atenua menos 20 dB por década. Pois bem, se ele atenua menos 20 dB por década, o circuito, primeiro, quanto que vale... Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu espelhar aqui a tela do coisa que eu vou desenhar a resposta em frequência lá. Ô senhores, vocês estão vendo a tela do meu tablet ou não? Sim. Beleza. Oh, pera aí. É porque agora sim. Olha só. Então, o que eu vou fazer aqui, na verdade, é só redesenhar a resposta em frequência que eu acabei de achar ali, para estimar o que eu espero na saída. Ai, Jesus amado, esse negócio tem... Então, de novo, ó. O que eu fiz o projeto lá foi o seguinte. A frequência de corte igual a 1K. E ele vai ser de primeira ordem. Pois bem, então o que eu tenho de resposta em frequência? É isso daqui, né? Então... meu filtro fez isso aqui, ó. Então o que eu tenho que determinar? Primeiro, isso daqui é 1K. Foi o valor de projeto. Quanto que vale o ganho? O ganho é o seguinte, eu escolhi um filtro, não está vendo a foto dele, mas o ganho dele é unitário. Se o ganho é unitário, isso significa que aqui em cima, vou colocar em vermelho, eu tenho 0 dB. Ganho 1. 20 log de 1 dá 0 dB. Bom, aí vem a pergunta.
O meu sinal está aqui, ó. Aí eu quero saber o seguinte, qual que é a amplitude no sinal de 10K? 10 kHz está aqui. Esse aqui é o ruído. Quanto que vale a amplitude, a magnitude aqui? O que o fio está fazendo com 10K? Ó, 10K... Ah, detalhe. Quando eu vou fazer a resposta em frequência, sempre coloquem qualquer atenuação. Essa reta, essa taxa que vai ser menos 20 dB por década, porque ele é de primeira ordem. Aí fica fácil agora eu achar a magnitude naquela frequência. 10 kHz é uma década acima de 1K. Se é uma década acima ele perde 20 dB, significa que nesse ponto aqui, ó, com certeza eu vou ter menos 20 dB. Porque eu tenho 0 dB em 1. Na prática mesmo, quanto que vale isso daqui, ó? Quanto que vale o ganho nessa frequência aqui de 1K? Lembrando que ele é Butterworth, na frequência de corte ele perde 3 dB. Então aqui ele vai ter... Deixa eu fazer um negócio aqui antes. Porque essa é a sequência certa. Ó, primeiro, eu determino o ganho na banda passante, 0 dB. Na frequência de corte ele perde 3 dB. Então em 1K ele perdeu 3 dB. E 10 kHz, que é uma década acima, ele vai perder 20 dB. Cuidado, não é 20 de 3, é 20 a menos de 0. É o que ele tem na banda passante. Então ele vai perder 20 dB não disso, mas é disso daqui, ó, do 0 dB. Portanto, aqui em 10K, ele vai ter menos 20 dB. Colocando isso para valores absolutos, isso aqui eu vou colocar entre parênteses, ó, 0 dB equivale a ganho unitário. 1. Menos 3 dB, se vocês forem fazer aí o ganho disso, vai dar 0,707. 20 log do ganho é igual a menos 3. Se vocês resolverem essa equação, o ganho vai ficar 0,707. E 20 log do ganho é igual a menos 20. O ganho vai ser igual a menos não, 0,1. Então isso daí são os ganhos em valores absolutos desses valores em decibéis. Então na prática, até a frequência de corte ele vai dar ganho unitário. Na frequência de corte ele perde 3 dB. Ele vai perder 30 e poucos por cento da sua magnitude. E a partir dele começa a cair 20 dB por década. Portanto, uma década acima ele vai perder 20 dB, menos 20 dB equivale a 0,1 de ganho. Ou seja, ele vai atenuar o sinal em 10 vezes. Então, o meu ruído, como ele está em meio volt, qual que é o sinal esperado do ruído? Que é o que eu tenho lá na simulação. Se ele tem meio volt de pico, o que eu espero aqui é que ele vai ficar com 0,05 volts de pico. Que eu vou multiplicar aqui meio por 0,1, que é o ganho do circuito. Pessoal, ficou claro isso? O que eu estou desenhando em azul é o ganho. Então tem que ver o que eu tenho no circuito, o que eu tenho para saber quanto que eu vou ficar. Pois bem, vamos voltar lá. Olha aqui, ó. Então quando eu simular, isso aqui é o que eu tinha no sinal de entrada. Perdão, aqui, ó. Peguei no lugar errado. Olha lá, esse é o meu sinal de entrada. Olha o sinal de saída agora filtrado. Olha lá. Tá vendo que eu já tirei bastante do ruído? Ele já tá, assim, não tá 100%, mas já tá bom. Nesse caso aqui eu já atenuei. Agora, para saber o que o filtro fez de fato, o que eu tenho que fazer? Ora, basta agora eu fazer o FFT. Se eu fazer o FFT, eu vou ter certeza do que aconteceu aqui, ó. O sinal em vermelho é o que eu tinha, o azul é o que eu tenho agora, é o sinal filtrado. Olha só, na frequência de 100... Deixa eu colocar o vermelho... Deixa eu ver se vai dar certo. Olha lá. Na frequência de 100 Hz, que é o de interesse, o filtro não fez nada. Ele manteve o sinal, porque ele é um passa baixa. A frequência de corte do filtro está aqui, ó. Quer ver? Ela está em 1K.
Aqui, ó, ela está bem aqui, ó, nesse ponto. A partir daqui ele começa a atenuar. Então lá na frequência de 10K, olha o tanto que ele atenuou. O vermelho é o que eu tinha, o azul é o que eu tenho. Vamos ver quanto exatamente que ele atenuou. O que eu espero é que ele atenue 10 vezes. Atenuou certinho, ó. Ele tinha 4,9 vezes 10 a menos 1, que é meio, né? Vamos pensar, meio volt vezes 10 a menos 1. Ele foi para meio vezes 10 a menos 2. Ou seja, ele atenuou 10 vezes. Então o sinal está atenuado 10 vezes do que ele tinha. Exatamente igual a gente previu. Tá claro? Bom, só para exemplificar, se o meu ruído tivesse na frequência de 1 kHz, quanto que eu espero que ele atenue? Na frequência de 1K é a frequência de corte, é que ele deveria perder 3 dB. 3 dB, eu vou fazer o seguinte, eu vou simplificar esse negócio aqui, ó, quer ver? Eu vou colocar 1 volt também. 1 volt vai ficar mais fácil, quer ver? Olha lá, o meu sinal de entrada, ele tem a relação de sinal-ruído 100%. O que eu tenho de sinal, eu tenho de ruído. E vamos pegar ele filtrado. Então vai ficar mais fácil enxergar. Então nesse caso aqui eu esperaria que ele atenuasse 10 vezes. Mas acontece a mesma coisa, olha lá. O vermelho é o que eu tinha. Eu tenho 1 volt na verdade de ruído. Ó, eu tinha 1 volt, agora eu tenho 0,1. Atenuei 10 vezes. Perfeito. Então o filtro, como eu falei, o ganho mantém. Eu estou atenuando sempre em 10 vezes. Agora, e se eu colocar o ruído aqui na frequência de corte? Quanto que eu espero ter aqui na saída? Na frequência de corte ele perde 3 dB. 3 dB equivale a um ganho de 0,707. Então se entra 1, vai sair 0,7. Então na frequência de 1K, essa é a minha saída esperada, 0,707. Esse aqui é o sinal de entrada. Olha, se eu pegar o FFT dele. Ó, agora os sinais estão bem próximos, né? O 100 Hz é o de entrada. Olha aqui, ó, na frequência de corte. Entra... Vai, fi. Olha lá. Entra 1. 9,9 vezes 10 a menos 1, ou seja, 0,1 e sai 0,7. Exatamente 0,707. Aqui eu estou exatamente na frequência de corte. E a partir daqui o filtro começa a atenuar 20 dB por década. Tá claro? Sim ou não? Aí vem a outra pergunta. E se esse sinal aqui estivesse em 100 kHz ao invés de 1K? Agora é o seguinte, meu ruído está em 100K, minha frequência de corte é 1K. 100K está 2 décadas acima. Ele vai perder 20 dB na primeira década, mais 20 na segunda, menos 40 dB. Menos 40 dB equivale... Isso aqui eu estou falando porque ele está em 100 kHz. Então o ruído está em 100K. Ele vai perder menos 40 dB. Menos 40 dB equivale a 0,01, ou seja, ele vai dar um ganho de reduzir 100 vezes o sinal. Vamos ver se realmente é isso que acontece. Então, se o meu ruído estiver em 100K, o meu sinal filtrado, olha lá, dá para ver claramente que ele filtra mais, tá vendo? O vermelho é o sinal de entrada, o azul é o sinal filtrado. Se eu pegar FFT, olha lá, esse aqui é o ruído, ó, em 100K. O vermelho é o que eu tenho, o azul é o que eu... Aliás, o vermelho é o sinal filtrado, o azul é o que ele gerou na saída do filtro. Vocês podem ver que claramente ele atenuou bastante. Nesse caso aqui, com certeza vai ser, ó. Olha lá. Entra 1 e sai 0,001. 9 vezes 10 a menos 1 é a entrada. 9,36 vezes 10 a menos 3, ele atenua 100 vezes o sinal. Então é isso. Passo a baixo, melhor ele faz isso. Ele atenua 10 vezes para cada dB. Bom, vamos voltar para a situação original. Aqui era 10K. Aqui, então, o meu sinal de entrada vai ser atenuado somente, olha lá, 10 vezes o ruído. Bom, na prática, isso aqui tá bom? Até que tá legal, mas pode melhorar.
Porque se eu usei primeira ordem, ele atenuou, ele perdeu só 20 dB por década. Se eu usar um de segunda ordem, ele vai perder 40 dB por década. Ele vai atenuar o sinal 100 vezes uma década acima, ao invés de 10. Então vamos projetar um de segunda ordem, ao invés do de primeira. O primeiro eu uso só uma O, mas o de segunda eu também uso só uma O. Eu só uso elementos passivos a mais. Bom, como é que eu faço o projeto do de segunda ordem, que é um ponto mais importante? Eu vou ter que escolher um tipo de filtro. Eu vou escolher esse daqui, ó, quer ver? Não, vou facilitar. Facilitar não. Vamos pegar esse aqui já, ó, que é o que eu falei agora. A vantagem desse circuito é que ele tem a frequência de polo, é dado por esses elementos, e o fator Q por esses. Então vamos lá. Primeira coisa que eu faço, eu vou ter que escolher tanto a frequência de polo quanto o fator Q. Nesse caso aqui, ó, para eu fazer o projeto dele, bom, qual que vai ser o fator Q do circuito? Como eu quero ele Butterworth, o fator Q do Butterworth já é definido, 0.707. Deixa eu fazer esse negócio espelhado aqui que vai ficar mais fácil. Bom, olha só. Agora vamos fazer o projeto do de segunda ordem. O que eu tenho que definir? Para fazer um projeto do filtro de segunda ordem, primeira coisa, eu vou escolher a topologia. A topologia vai ser aquela com elementos separados, com elementos iguais, aliás. Um é a frequência de polo, o outro é o fator Q. Para eu projetar um filtro de segunda ordem, eu preciso escolher duas coisas. Primeiro é o fator Q. Quanto que vale o fator Q para o filtro? Se eu falei na questão que ele era Butterworth, isso aqui já é definido. O fator Q tem que ser 0.707. Isso aqui é porque eu escolhi Butterworth. A outra coisa que eu vou ter que escolher é a frequência de polo. Porque com a frequência de polo eu consigo achar o resto do circuito. Com o fator Q eu vou achar alguns elementos, com a frequência de polo eu vou achar os outros elementos. É isso. Lembrando que os elementos passivos dependem desses dois pontos. Bom, eu vou desenhar a resposta em frequência desejada para a gente já saber como chegar nesses dois pontos, né? Então, ó, como ele vai ser do tipo Butterworth, a frequência de saída que eu espero vai ser essa daqui, ó. Bom, esse é o comportamento Butterworth. O comportamento Butterworth indica que na frequência de corte, que vai ser 1K, ele vai perder 3 dB, né? Bom, como que eu chego primeiro nesse ganho aqui, ó? Quanto que vai ser o ganho aqui na banda passante? Esse ganho aqui na banda passante, ele vai valer, ele já vai ser definido, porque uma vez que eu definir o fator Q do circuito, o ganho já vai ser definido. Voltando lá para o circuito, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu pegar essa apresentação aqui, só um minuto. Eu devia ter feito isso, na verdade, mas tudo bem. O pessoal tá claro, tá muito corrido, enfim, corrido eu sei que tá. Não brinca que esse negócio não tá aqui.
Pera aí, só um minuto. Deixa eu só enviar para mim esse e-mail com esse par de filtros que eu pego ele aqui, é mais fácil. Ai, meu Deus do céu. Quem quer saber de privacidade nesse momento? Bom, vamos lá. Aqui, ó. Olha só. Perceba o seguinte, que o ganho do circuito ele depende do fator Q. Se eu determinei o fator Q, significa que eu determinei o ganho. Então, olha só, o fator Q é 1 sobre 3 menos o ganho. Se eu definir o fator Q, eu também defini o ganho. Então, vamos achar quanto que vale o ganho. E eu já defino também os valores de R2 e R1. Então, de novo, R2 e R1 depende do ganho, que depende do fator Q, e os outros elementos dependem da frequência de polo. Então, para chegar na resposta em frequência, aqui, ó, nesse caso, ó, eu já defini o fator Q. Então, eu já consigo achar o ganho. 0,707 é igual a 1 sobre 3 menos o ganho. Esse ganho A aqui vai ser igual a... Vamos calcular quanto que ele vale. Vai ficar 1 3 vezes 0,707 menos 1 dividido por 0,707. 1,58. Esse é o valor do ganho. Deixa eu ver se isso vai dar certo. 3 menos 1,58. Inverte. É isso aí. Ou seja, esse ganho aqui vai ser 1,58. Esse é o ganho do circuito. Então aquele filtro ele dá ganho. Fazendo 20 log disso, 20 log de 1,58, isso vai ser igual a 1,58 log vezes 20. Vai dar 3,94. Então o ganho do circuito é 4. Aqui, ó. Se eu for pegar esse ganho, deixa eu até apagar isso aqui para simplificar. Aqui, ó. Isso aqui vale 4 dB, que é o ganho dele na banda passante. E na frequência de corte, que é 1K, deixa eu só entender por que isso aqui não está... Só um minuto, deixa eu só ocultar essa parte. Vocês não estão enxergando a parte de baixo aí não, né? A parte de... Ah, agora sim, olha lá.
Então, na frequência de corte, ele perde 3 dB, significa que aqui vai ter 1 dB. E a partir daqui, ele vai perder menos 40 dB por década. É isso. Então, portanto, na frequência de 1K, de 10K, que está aqui na frente, ó, 10K está aqui, isso aqui é o ruído. Em 10K, eu espero que o circuito tenha um ganho de 4 menos 40 dB, que vai dar menos 36 dB. É isso. Até aí tá ok? O que eu fiz aqui basicamente foi levantar os ganhos. Bom, com o fator Q, eu consigo determinar o ganho e com o ganho eu consigo chegar nos valores, né, de R2 e R1. Voltando aqui pro circuito, deixa eu até fazer por lá, para a gente já ganhar tempo. Aqui, ó. Eu vou já montar aqui esse filtro de segunda ordem. Esse aqui que eu vou montar. Então ele tem 2 resistores. Um capacitor no meio. Não, é aqui que ele tá não. Um capacitor aqui. Ó, a entrada do circuito vai ser a mesma aqui do... Vai ser a mesma, né? Então eu estou aplicando ele no fio de primeira ordem e agora estou aplicando no fio de segunda ordem. E faltou um capacitorzinho aqui, ó, que realimenta. É isso. Tá lá, pronto. Então, ó, o que eu quero dizer é o seguinte. Se eu cheguei no fator Q de 0.707, isso implica que eu tenho um ganho de A igual a 1.58, através das equações. É o que está aqui. Com esse ganho de 1.58, eu vou chegar em R2 e R1, ó. R2 e R1 depende dos ganhos, do ganho, aliás, né, AV. Então, se eu colocar esse daqui como sendo 0.58K e esse daqui como sendo 1K, olha lá, o ganho é 1 sobre o outro mais 1. Ou seja, 0.58 sobre 1K dá 0.58, mais 1, 1.58. Então, para chegar nesse ganho de 1.58, eu defini R2 como 0.58K e o R1 como sendo 1K. Até aí tá ok? Tranquilo? Agora falta encontrar esses elementos aqui, ó, R e C, eles são iguais. Para chegar em R e C, eu preciso, na verdade, achar a frequência de polo. A frequência de polo, ele depende de R e C. Como que eu chego na frequência de polo? Olhando para o circuito. Para o circuito não, perdão, olhando para a resposta em frequência. Deixa eu voltar a espelhar isso daqui. Olha só. Deixa eu apagar isso aqui não me interessa mais. Vamos lá, como é que eu vou chegar na frequência de polo? O que eu tenho aqui, ó, é a frequência de corte. No caso do Butterworth,
No caso do Butterworth, eu tenho que a minha frequência de corte é igual à frequência de 3 dB, que é igual a 1K. Nesse caso, qual que é a relação que eu tenho? As relações são: frequência de corte é igual a o Kc vezes a frequência de polo, e a frequência de 3 dB é igual ao K3 vezes a frequência de polo. Isso aqui são as equações do circuito. Então, quando eu estiver analisando, quando eu tiver a frequência de polo, eu vou na tabela, busco K para achar a frequência de corte. Agora eu estou só fazendo o processo inverso. Eu tenho a frequência de corte, que é igual, na verdade, à frequência de 3 dB. E aí eu vou ter os KCs, o KC e o K3 via tabela também. Aí eu vou encontrar a frequência de polo. Então, de fato, a análise e o projeto são ao contrário. Se eu estiver analisando, eu tenho a frequência de polo e acho a frequência de corte. O projeto é o contrário, eu tenho a frequência de corte e eu vou achar a frequência de polo. Olhando na tabela, essa tabela está aqui, ó. Aqui, ó. Olha só. Para o fator Q de 0,707, eu tenho o Kc e o K3 igual a 1. É o mesmo, é o Butterworth. Esse é o comportamento Butterworth. Então eu consigo afirmar com certeza que a frequência de corte vai ser 1K. Eu vou fazer só para um, o outro vai dar igual. A frequência de corte é 1K. O Kc é igual a 1. Isso vai ser igual à frequência de polo. Portanto, a frequência de polo vai ser 1K também. Então, se ele é do tipo Butterworth, eu não preciso nem perder tempo calculando a frequência de polo. Ela vai ser igualzinha à frequência de corte, que é igual à frequência de 3 dB, já que os K é igual a 1. Agora, tendo a frequência de polo, eu consigo chegar nos valores de R e de C. Até aí tá ok, gente? Vou entender que sim. Voltando aqui para o circuito. Aqui, ó. A equação é essa daqui, ó. 1 sobre 2πRC igual a frequência de polo. Eu vou jogar esse valor de R como sendo 1K. A gente sempre afere um valor para encontrar outros. Eu vou colocar o K como o R como sendo 1K. E aí eu vou encontrar o C. Nesse caso aqui, ó, frequência de polo é 1 sobre 2πRC. A frequência de polo é igual a 1K, é igual a 1 sobre 2π. O R eu também coloquei como sendo 1K vezes o C. Eu vou encontrar o C nesse caso. O C vale 1 sobre 2 dividido por π, dividido por 1K, frequência de corte, de polo, aliás, dividido por 1000 também, que é a resistência. Vai dar um capacitor de 1,59 vezes 10 a menos 7, ou seja, 0,15, vou botar 0,16 microfarads. Pronto, daí eu acho o C. Deixa eu só ver se eu não fiz essa conta errada, que eu costumo errar isso. Não, tá certo. 0,15, não, 0,16 micro. Então, basta eu colocar um capacitor aqui de 0,16 micro. Aqui agora eu implementei um filtro de segunda ordem. Passa baixa. Com comportamento Butterworth. Agora vamos pegar a saída dele aqui também. Ó. Eu vou chamar essa aqui de VFiltrado VFilt 1, que é o de primeira ordem. E o daqui de baixo de VFilt 2, que é o de segunda ordem. Vamos ver como é que ele vai fazer. Bom, tranquilo. Deu para entender? Bom, ó, o VFilt 1 é o de primeira ordem. Tá lá. Olha o de segunda ordem.
Olha o regaço que ele vai fazer no sinal, olha lá. Ah, o trem ficou em vermelho. Deixa eu ver se eu consigo mudar isso aqui para uma cor mais... Vou botar um rosa. Ah, vai misturar. Ó, ficou uma... enfim, tá lá. O sinal de vermelho é o de entrada, o sinal azul é o de primeira ordem, o sinal verde é o de segunda ordem. O sinal verde de segunda ordem, ele já tá bem mais filtrado, tá vendo? Tá vendo que ele ficou maior? É porque ele deu ganho. Lembrando que esse circuito dá ganho. Ele deu um ganho de 1,58. Então, se eu for pegar a resposta em frequência, isso vai ficar bem claro lá. Ó. Vamos olhar a resposta em frequência. Vamos pegar a primeira aqui na banda passante, ó. Aqui, o vermelho, deixa eu botar ele com a cor duplicada. Olha só. O sinal vermelho é o de entrada, azul é o de primeira ordem, verde é o de segunda ordem. O de primeira ordem, ele não dá ganho, por isso que o azul e o vermelho estão aqui atrás, ele está juntinho. O de segunda ordem dá o ganho, ó, tá vendo que ele está dando um ganho? E olha que ganho que foi parar isso aqui. Se eu for pegar aqui o pico dele, vai indecente. Por que ele não vai? Olha lá. 1,57, 1,58, exatamente o ganho que o circuito dá. Então, esse filtro ele acabou amplificando o sinal na banda passante. Isso às vezes é bom, isso às vezes é ruim. Esse ganho aqui, na prática, enfim, aí você tem que analisar. O projetista analisa, para mim é problema, é ou não é? Depois a gente até corrige isso. Mas enfim, deu um ganho. E o que ele fez aqui, ó, então na frequência de corte, ele tem quer dizer, na frequência do sinal de 100K. Olha lá, o vermelho é o ruído, o azul é o de primeira ordem, o verde é o de segunda. Olha o tanto que ele atenuou. Então se eu for pegar aqui o tanto que ele atenuou, ó, esse aqui tem 1, né, ganho 1, esse aqui tá com 1 também, esse aqui está com 1,54 vezes 10 a menos 2. Vamos calcular o ganho. Como que eu calculo o ganho que foi dado? Aqui no PSIM, se eu clicar duas vezes no sinal, nesses números, ele vem aqui, é tipo uma calculadora. Então como é que eu vou calcular o ganho? Se eu dividir o azul pelo vermelho, o vermelho é o que eu tinha. O azul é o que eu tenho para a primeira ordem. Se eu dividir o azul pelo vermelho, eu vou ter o ganho do azul. Está dando 0,1. 0,0997, 0,1. Ele atenuou 10 vezes. Se eu for fazer 20 log de 0,1, vai dar menos 20 dB. Agora, se eu fizer o verde dividido pelo vermelho, eu tenho ganho para o de segunda ordem. Olha lá, 0,015. Se eu fizer 20 log disso daqui, quer ver, ó, 20... Cadê log? Log disso daqui. Ah, por que, filho? Ah, tá. Faltam uns vezes aqui. Olha lá, menos 36 dB. É o que eu tinha encontrado, né? Não sei se vocês lembram. Tá aqui no tablet, ó, quer ver? Eu vou voltar para cá. Então, o ganho esperado naquela frequência de 10K era menos 36 dB, que foi exatamente o que deu. Então, o de segunda ordem ele acaba atenuando bastante, ele perde muito. Dá para ver pela magnitude aqui, ó. Olha o tanto que ele conseguiu atenuar o sinal. Tanto é que o sinal de entrada está bem mais limpinho, ó. Certo? Bom, aí vem minha pergunta. E se esse ganho que eu dei aqui não foi interessante? E se eu quiser tirar esse ganho? Porque eu dei um ganho aqui de 1,58. E se eu quiser tirar ele? É simples, ó. Se eu quiser tirar esse ganho, basta eu pegar o circuito filtrado e passar por um amplificador, por exemplo, com uma atenuação de 1,58. Eu tenho que usar, na verdade, um inversor para fazer isso. Vou fazer ele rapidamente aqui, ó. O circuito inversor é esse daqui, ó. Porque lembrando que o amplificador inversor,
ele pode dar um ganho e também pode atenuar. Então, pegando a saída do filtro e ligando um segundo AO, o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, 1.58K nesse resistor e nesse daqui 1K. Quem que é o ganho desse circuito agora do amplificador inversor? É isso sobre isso. Ou seja, 1K sobre 1.58K. Ele vai atenuar por 1.58. Então, se eu for pegar a saída filtrada aqui agora, ó, nesse ponto, ele vai atenuar por 1.58, o que ele deu de ganho aqui. Esse primeiro estágio dá um ganho de 1.58, o segundo atenua por 1.58. Olha lá. Agora ele já está com a mesma amplitude, ó. Se eu for pegar o FFT, agora aqui na banda passante eles vão estar tudo com ganho unitário, ó. Entra um, é como se tivesse um circuito com ganho um só. Tá tudo junto aqui, ó. Virou um bacanal aqui, ó. O verde, o azul e o vermelho. Porque eles estão com o mesmo ganho agora. E na frequência de corte, na frequência de ruído, tá aqui, ó. O vermelho é o que eu tinha, o azul é o que eu tenho e o verde é... quer dizer, o azul é de primeira ordem, o verde é de segunda ordem. Ele atenuou 100 vezes. Senhores, está claro? O único detalhe é que ele ficou invertido com relação à entrada, certo? Aí o que eu posso fazer de novo? Eu posso passar por mais um amplificador inversor, agora com ganho unitário. Posso colocar 1K e 1K. Porque ele vai, eu só quero agora que ele inverta, já que ele ficou com fase trocada. Agora vai ficar bonitinho. Olha lá. Agora está todo mundo em fase. Então na prática, esse aqui que eu tenho, ó, o meu sinal de entrada. Quer ver? Vou colocar ele sozinho. Esse é o meu sinal de entrada. E esse agora é o meu sinal filtrado. Olha lá, uma senoide bonitinha. Sem qualquer ruído. Quer dizer, com ruído pelo menos atenuado em 100 vezes. Pessoal, tá claro? Essa parte é importante. Então, estudem isso. Acaba sendo corrido, né, fazendo dessa forma. E obviamente não dá para fazer isso com aulas, as poucas aulas síncronas que a gente tem. Mas estudem essa parte de filtros. Ela é extremamente importante. Bom, deixa eu só pegar um carregador ali. Detalhe, isso aqui eu não vou passar não, vou só comentar. Tem como a gente fazer a resposta em frequência do circuito simulado. Eu até coloquei aqui no Moodle, ó. Se vocês vierem aqui no Moodle, aqui, ó, tutorial diagrama de Bode no PSIM. Dá para levantar a resposta em frequência. Eu até fiz um tutorialzinho aqui, ó, exatamente até com circuito inversor. Aqui a gente consegue levantar a resposta em frequência do circuito, olha lá. A gente vai fazer, ele vai levantar a resposta em frequência do que eu fiz aqui projetando, para ver se está batendo uma coisa com outra. Bom, detalhe. Vamos fazer um negócio aqui. Se eu quiser mudar esse comportamento agora do filtro, melhor. Já vou adiantar. O que eu vou fazer na aula de hoje, para simplificar? Eu vou fazer isso e vou fazer esse tutorial aqui. Acho que vai ficar mais completo. Eu vou deixar a parte 2 de forma assíncrona, aliás. Acho que fica mais tranquilo. Acho que o nosso ganho aqui vai ficar bem melhor dessa forma. Então eu vou fazer isso, eu vou levantar a resposta em frequência desse circuito aqui, ó, que a gente acabou de fazer. E aí depois eu mudo ele, por exemplo, para um Chebyshev, só para a gente ver os comportamentos. Só um minuto, deixa eu só pegar o carregador.
Bom, olha só, se eu quiser fazer o levantamento da resposta em frequência desse circuito, eu vou passar rápido aqui, porque lá está o tutorial, mas eu tenho uns bloquinhos aqui que chamam ó, AC Parameter Sweep. Aqui basicamente, como é que eu faço a resposta em frequência? Basta deixa eu até tirar essa fonte daqui já. Para fazer isso, a resposta em frequência eu varrer a fonte, pegar essa fonte de entrada, variar, por exemplo, de 10 Hz até 10K. Eu faço o eixo X e encontro o ganho do eixo Y. Então, para fazer isso, eu tenho um bloquinho que chama Sweep. Esse aqui, ó, Parameter Sweep. Aqui eu faço o seguinte. Essa fonte aqui chama de V1. Eu vou chamar ela de VIN. É o nome da fonte. Eu vou até copiar aqui que eu vou usar já já. Se eu for entrar nesse bloco, ele vai me perguntar o seguinte. Qual que é o valor inicial? Eu vou começar a simular em 10 Hz. E vou parar em 20K. Que seria o dobro da frequência do meu ruído. E eu vou incrementar de 1K. Vou fazer 20 pontos. E o parâmetro que vai ser variado vai ser... Ah, não, perdão, não é esse aqui não. Desculpa. Esse aqui é outro. É esse aqui, AC Sweep, na verdade. Não Parameter Sweep. Aqui, ó. Aqui eu entro, ó, com a frequência inicial da minha fonte, 10 Hz. A frequência final, 20K. O número de pontos, 51, então um número bom. O nome da fonte, VIN. A amplitude inicial, 1 volt. A amplitude final, 1 volt. Então, o que eu estou fazendo agora? Quem vai controlar agora essa fonte aqui, ó, que é o VIN, não é mais ela. Ela não vai valer só 1 volt e 100 Hz. Ela vai variar de 10 Hz até 20.000. Fazer isso 51 vezes. Você vai fazer 51 simulações, né? Mantendo o seu pico em 1 e 1. Com isso, se eu pegar aqui outro bloquinho chamado AC, esse AC Sweep Probe, e botar aqui na saída. Esse aqui vai ser o de primeira ordem. E o de segunda ordem eu vou colocar... Eu vou pegar ele aqui, ó, na saída do primeiro filtro, do filtro de fato. Então esse aqui vai ser o V0 de primeira ordem e esse aqui vai ser o V0 de segunda ordem. Aqui eu vou estar levantando a resposta em frequência do circuito. Eu vou comentar isso aqui para não perder tempo na simulação. Se eu simular agora, ele vai demorar um pouquinho mais. Aí vocês vão ver que a gente vai estar levantando a resposta em frequência do circuito. A resposta em frequência vai ficar, aí dá para ver claramente, né, o primeira ordem com o de segunda, o que eles fazem. De novo, esse tutorial tá aqui, ó. Dá uma olhada lá no Moodle que tem como fazer isso aqui. Exatamente o que eu fiz, está tudo comentado ali. Ele demora mais no início, depois chega nos pontos finais, aí ele dá um grau. Olha lá. Aqui, ó. Essa é a resposta em frequência. Isso aqui é a fase, eu vou tirar a fase por enquanto, depois eu falo dela. Olha lá. O azul é o de segunda ordem e o vermelho é o de primeira ordem. Ó, vamos pegar o vermelho. Ele dá um ganho de... Isso aqui já está em dB, tá? Ele dá um ganho de 0 dB. Olha na frequência de corte. A frequência de corte que a gente projetou foi 1K. Na frequência de corte, o vermelho perdeu 3 dB, ó. Menos 3 dB. E a partir daqui, ele começa a atenuar essa taxa que vale menos 20 dB por década. Certo? Olha o azul. O azul é de segunda ordem. Ele dá um ganho de 1,58. 20 log de 1,58 é 4 dB. Tá lá, ó. O azul está com 3,97, ou seja, 4 dB.
Na frequência de corte, ele perde 3 dB. Então, em 1K de 4 dB, ele vai para... Vai. Aqui, ó. Ele vai para 1 dB. Aqui é 0,9 vezes 10 a menos 1. Quer ver? Deixa eu passar um pouquinho para cá que vai dar certo. Aqui, ó. 1 dB, olha lá. Na frequência de corte, ele está com 1 dB. E olha aqui em 10K. Em 10K, que é na frequência do nosso ruído, o de primeira ordem atenuou menos 20 dB. O de segunda ordem foi para menos 36 dB, que é 40 menos 3. 40 menos 4, aliás, é o que ele tinha. Então, com a resposta em frequência, eu consigo saber exatamente, nesse caso aqui, ó, para qualquer sinal. Se eu tiver um ruído, por exemplo, em 2K, aqui, 3K, eu consigo saber claramente quanto que vai ser os meus ganhos para a primeira ordem e para a segunda ordem. Então, quando a gente faz a resposta em frequência simulada, eu consigo achar, por exemplo, eu estou com um ruído, eu descobri que o meu sinal tem um ruído em 3 kHz. Quanto que eu vou ter de ganho se eu usar um filtro de primeira e de segunda ordem? Eu tenho as respostas. Tá claro isso? Bom, o que eu quero fazer agora é o seguinte. Eu quero fazer agora um filtro, eu quero mudar o de segunda ordem. Eu não quero mais Butterworth, eu quero agora Chebyshev. Como é que eu vou chegar no Chebyshev? Basta eu fazer o fator Q maior do que 1. Então, nesse caso aqui desse circuito, ó, se eu fizer o fator Q maior do que 1, eu chego no Chebyshev. Quer ver? Vou voltar aqui para o tablet, eu vou forçar. Eu vou fazer agora como se fosse análise. Quer ver? Eu vou copiar isso aqui tudo. Eu vou fazer um outro filtro. Está aqui embaixo. Agora é como se eu estivesse analisando. Ó, eu vou manter esses valores iguais. Isso aqui igual significa que a minha frequência de polo é igual. E aí eu vou forçar, eu vou colocar uns dois valores aqui, depois eu falo um pouquinho, 1.5K e aqui 1K. Aí vem, como que eu analiso agora a resposta em frequência desse circuito? É isso que eu quero fazer. Ali a gente projetou, agora eu quero analisar. Vamos fazer a análise desse circuito aqui, ó. Bom, para fazer a análise, eu sempre encontro também duas coisas. Eu vou encontrar o fator Q e a frequência de polo. Se eu encontrar esses dois parâmetros do circuito, eu determino o circuito inteiro. O fator Q desse circuito, olhando aqui pela... Aqui, ó. Eu vou identificar o circuito, que é esse daqui. Eu vou chegar aqui, o fator Q, a frequência de polo dele é 1 sobre 2π RC. É isso aqui, ó. Fazendo isso daqui, eu vou chegar aqui, o fator Q dele vale, que eu já tinha até determinado, fator Q não, perdão, a frequência de polo, ela vale 1K. É a frequência de polo do circuito. E quanto que vale o fator Q? O fator Q eu tiro através, olhando aqui, ó, o fator Q depende do ganho, e o ganho depende de R2 e R1. Ou seja, quanto que vale o ganho nesse caso? O ganho é 1 mais R2 sobre R1. Vai dar 2,5. O fator Q, então, vai ser 1 sobre 3 menos o ganho, que vai ficar 1 sobre meio, que é igual a 2. O fator Q que agora deu 2. Esse é o fator Q desse circuito. Então, ó, o ganho é 1 mais isso sobre isso, dá 2,5. O fator Q é 1 sobre 3 menos o ganho, que vai dar 2. Portanto, o fator Q é 2. Bom, se o fator Q deu maior do que 2, esse filtro é Chebyshev. Agora, como que eu determino a resposta em frequência disso? É isso que eu vou fazer agora. Olha só.
Vamos chegar na resposta em frequência do Chebyshev. Deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui tudo. Vou limpar tudo que vai ser mais rápido. Bom, olha só, vou passar os valores para cá. Ó. Eu cheguei aqui, a frequência de polo é igual a 1K. E o fator Q é igual a 2. Eu só preciso disso para chegar na resposta em frequência. Exatamente esse passo a passo. Frequência de polo de 1K, fator Q igual a 2. Isso que eu tirei do circuito. Primeira coisa, esboça a resposta em frequência. É a primeira etapa e a mais importante. Como o fator Q deu maior do que 1, a minha resposta em frequência certamente vai ter esse comportamento aqui. Ó. Ela é assim, porque deu um fator Q maior do que 1. Quando ela faz isso, agora eu já tenho um punhado de coisa a mais. Ó, o que eu vou ter? Eu vou ter uma frequência de ressonância, que está aqui, F0. Eu vou ter uma frequência de corte, que é quando ele volta a ter o que ele tinha, que está aqui. E eu vou ter uma frequência de 3 dB, que é quando ele perde 3 dB da frequência de corte. Tá claro, senhores? Vamos achar agora já os ganhos, para simplificar. Bom, esse fator Q de 2, ele veio de um ganho, deixa eu até colocar isso aqui entre parênteses. Esse fator Q de 2 é porque eu tinha um ganho de 2,5. 20 log de 2,5 vai me dar esse valor aqui, ó, é o ganho na banda passante. Então, quanto que dá 20 log de 2,5? 20 log de 2,5, então o ganho de 2,5 está aqui, ó. Vai ser igual a 2,5 log vezes 20, 8 dB. Então, esse é o ganho na banda passante, 8 dB. Bom, quanto que vai valer o ganho aqui na ressonância? Isso aqui eu vou tirar da tabela. A tabela me diz isso, olha. Se eu voltar aqui na tabela, deixa eu só ver se eu consigo ocultar esse diabo aqui. Pera aí, cadê? Ah, não precisa não, aqui ó. Olha só, eu tenho um fator Q de 2, tá aqui ó, no meio, no centro. Aquele ganho lá, eu vou tirar ele daqui ó, é o AP. Eu não consigo rabiscar a tela aqui, mas é esse AP. O AP me dá quanto que ele vai ter de ganho na ressonância. Se o fator Q é 2, o AP é 6,3. Então chegando aí no centro da tabela, aqui ó. Ó, um fator Q de 2 me indica um AP de 6,3. Significa que aqui eu vou ter, eu tinha 8, esse ponto aqui vai ficar 8 mais 6,3. Isso aqui vai ser igual a 14,3 dB. Eu já vou fazer a resposta em frequência simulada, vocês vão ver que vai dar exatamente igual a isso aqui. Tá claro, então? Então, o ganho determina o valor em dB na banda passante. O instante no pico é o que eu tinha mais o que eu ganhei. Esse AP eu tiro da tabela. Aqui, ó, vale 8 dB, que ele volta a ter o que ele tinha. Isso aí é a frequência de corte. E quando ele perder 3 dB, ele vai ser a frequência de 3 dB, 5 dB. Tá claro? Então, o que está em vermelho são os ganhos. Então, no pico 14,3, essa é a frequência de ressonância. 8 dB é a frequência de corte, é o que ele tinha. E 5 dB quando ele perde 3 dB, que é exatamente a frequência de 3 dB. Agora, o que falta eu encontrar aqui é F0, FC e F3. Eu falta encontrar essas 3 frequências. Como que eu encontro essas 3 frequências? Usando a equação, ó. Frequência de
ressonância é igual a K0 vezes frequência de polo, frequência de corte é igual a Kc vezes frequência de polo, e frequência de 3 dB é igual a Kc vezes frequência de polo. Com os valores do K0, Kc e K3, que eu errei aqui, isso aqui é para ser 3, eu consigo achar as frequências. Tendo a frequência de polo, aqui ó, eu tenho todas. Isso aqui eu tiro do circuito, eu já tinha achado que era 1K. Os valores do K eu tiro da tabela e eu consigo achar tudo. Então, voltando lá na tabela, aqui ó, para um fator Q de 2, o meu K0 vale 0,935, é a primeira. Então, fator Q de 2, a coluna da esquerda, eu tenho o K0 de 0,935. 0,935 vezes a frequência de polo, que é 1K, vai me dar uma frequência de ressonância de 0,93 kHz. Essa primeira aqui, ó. Não vou conseguir botar essa aqui. Deixa eu mudar a cor. Aqui, ó. 0,93K é a frequência de ressonância. A frequência de corte, voltando na tabela, vale, ó, para um fator Q de 2, 1.322. 1.322 vezes a frequência de polo, que é 1K, eu tenho 1.3K. Aqui então vale 1.3K Hz. E a frequência de 3 dB, para um fator Q de 2, eu tenho 1.485. 1.48. Eu vou arredondar aqui tudo para uma casa depois da vírgula. 1,4K. Portanto, a frequência de 1,4K. Pronto. Está montada a resposta em frequência. Então, vamos simular ela ali já. Já vou até deixar simulando. A hora que acabar aqui, eu já volto. Ou seja, ele vai ter exatamente esse comportamento. Ele vai ter um ganho de 8 dB. Então, fique com essa tela aqui em mente. Eu vou até dar um print aqui para a gente comparar depois. Só um minuto. Não ficou tão legal não, mas tudo bem. Pois bem. Aqui agora, ó. O que nós tínhamos é isso daqui, ó. Não ficou muito legal não, mas tudo bem. Essa é a resposta em frequência que foi calculada. Vamos ver se ela vai bater com o que está aqui, ó. Ó, aqui a gente vai encontrar 3. A primeira é de primeira ordem. Essa daqui, o que eu chamei de V02, é a de segunda ordem Butterworth. E essa aqui vai ser V03, é o Chebyshev. Então tá aqui, ó. Isso aqui é o de primeira e segunda ordem, né? Deixa eu colocar... Eu vou tirar o de primeira ordem para simplificar. Então esse aqui é o de segunda ordem Butterworth. Olha o Chebyshev. Olha lá. Vamos ver se está exatamente igual àquilo que a gente encontrou. Olha lá. O comportamento dos dois, aí dá para ver claramente como é que o que eles fazem. Eles vão ter a mesma taxa de inclinação, tá vendo? Eles têm a mesma taxa. A diferença é que o Chebyshev dá um pico aqui, ó. Vamos até ver os valores, ó. O que eu tinha calculado era isso aqui, ó. Ele tem que ter 8 dB na banda passante. Então vamos ver. Olha lá. Na banda passante, o vermelho, 7,95 dB. 8. O pico, 14,3.
Então aqui no pico, olha lá, 14. Deixa eu pegar o valor máximo aqui que dá. O pico 14.2 na frequência de 956 Hz, 0.95. Olha quanto que a gente encontrou, 0.93. Como é que eu descubro agora onde está a frequência de corte? É quando ele volta a ter 8 dB. Vamos ver se a frequência vai bater. Eu estou olhando aqui para o vermelho, ó. Então, ó, ele está com 8 dB, foi para 14, vai voltar para 8. Quando ele estiver exatamente com 8, vai ser impossível achar isso aqui. 7.8, tá aí, tudo bem. 1.3K é a frequência de corte, 1.3K. E ele vai perder 3 dB, que vai dar em 5 dB, aqui, ó, em 1.4K. Ó, 5.3 dB, 1.4K. Então a resposta em frequência calculada dá exatamente igual àquilo que a gente simulou. Perfeito? Bom, a pergunta, por que parece que o Butterworth está melhor? Estou falando aqui, ó, vou dar um exemplo. Aqui nesse ponto aqui, ó, vamos pensar em 10K. Parece que o Butterworth está melhor, tá vendo? Ó, que é o azul, porque ele perdeu mais. Ó, o Butterworth está com 3.31 de ganho, 32 de ganho. Perdão, o Butterworth está com menos 36 dB e o Chebyshev menos 32. Um ganho de menos 36 é menor. Mas por quê? Essa conta aqui não está muito legal. Não é que não está muito legal. Do jeito que está parecendo que está pior, mas é porque o Chebyshev dá um ganho. Ele dá um ganho diferente. Então, se eu quiser esse negócio ficar igualzinho, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Quer ver? Ó? Eu vou voltar os dois para ganho unitário. Eu vou pegar o Butterworth e colocar com ganho unitário. Esse aqui. Vou colocar ele aqui. Agora ele está com ganho unitário. Eu vou fazer a mesma coisa para o Chebyshev. Eu vou dar ganho unitário nele também. Porque aí as respostas em frequências vão ficar condizentes. Porque aí vamos colocar todos com ganho unitário. Para dar ganho unitário, ao invés de dividir por 1.58, eu vou dividir por 2,5, que é o ganho dele. Esse circuito aqui dá um ganho de 2,5. Eu vou dividir por 2,5. Aí eles vão ficar agora condizentes. Ou seja, os três agora, os dois na verdade, vão ter ganho unitário. Aí agora eu consigo ver claramente uma resposta sobreposta à outra. E eu vejo qual que de fato é melhor, se é o Butterworth ou o Chebyshev. Pessoal, tá claro? Bom, isso aqui tudo que eu falei, acho que foi uns 20% do que eu tinha planejado. Porém, eu prefiro focar mais nessa parte, que eu acho que ela é mais importante. Porque o restante eu tenho certeza que vocês conseguem fazer sozinhos. Essa análise, tô falando que vocês não conseguiriam. Mas eu acho que é mais importante do que, de fato, o restante do conteúdo. Enquanto ele simula aqui, ó, já vou adiantar. A primeira parte morre aqui. Então tem esse que a gente viu. E tem uma parte aqui de filtros de ordem maior. Quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, por aí vai. Isso daqui, dá uma olhada. Vai ficar de forma assíncrona. Como implementar filtros de ordem maior. E na parte 2 da disciplina, que está aqui, ó. Aqui já é o seguinte, é o passa alta e os demais filtros. Passa alta, passa banda, rejeita banda e outros tipos de filtro. Esses dois aqui é só dar uma olhada. O mais importante são esses aqui, ó. Passa alta, passa banda, rejeita baixa. Vocês vão ver que o passa alta, por exemplo, é igualzinho o passa baixa. A única diferença é que no passa alta, no passa baixa, onde é R, vira C. No passa baixa seria RR, CC. Agora inverte. Então, se eu trocar, ele muda também. E as respostas em frequência são exatamente a mesma coisa, só que espelhado. O passa baixa, o ganho está aqui, né? Então ele vai e começa a cair. No passa alto é o contrário, ele perde o ganho, depois ele estabiliza. Enfim, faça essa parte aqui toda de forma assíncrona e usa o Moodle para tirar dúvidas. Nessa semana eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar uma aula disso daqui.
Eu vou pegar essa parte 2 e falar disso numa aula gravada. Eu acho que vai ficar melhor. Mas estuda essa parte aqui também pelos slides. Eu acho que vai ficar melhor dessa forma. Então eu faço esse compromisso de gravar uma aula com essa parte aqui, né, da etapa 2. Vamos olhar a resposta em frequência agora. Olha lá. Esse aqui é o Butterworth. Ai, que deu pau. Olha lá. O Butterworth e o Chebyshev, ó. Essa é exatamente uma resposta sobreposta à outra. Então cada um vai ter a sua característica. Se eu começar a aumentar o fator Q, esse pico vai aumentando. E se eu reduzir ele, colocar um fator Q, por exemplo, 0,707, ele vai virar o Bessel. Eu não sei exatamente quanto, mas se eu colocar... Enfim, se eu colocar aqui eu tenho que descobrir quanto que é, né, o valor do R para dar um fator Q de 0,577. Mas enfim, vai virar Bessel. Então aqui dá para ver os comportamentos, né, do filtro. Então essa parte de simulação ela é bastante importante, porque ela dá uma noção, né, do que é de fato como os filtros se comportam. Tá claro? Pessoal, alguma dúvida? Até aqui tá tranquilo? Bom, de novo, eu vou gravar essa semana, vou soltar a lista, gravo uma aula a respeito dessa etapa 2, né, com o restante dos filtros. E caso vocês tenham dúvidas na solução, posta lá no Moodle. Então, essa parte de filtros é bastante importante. Certeza que vocês vão usar isso aqui alguma vez na vida. Então trata de aprender isso, porque é bastante importante. Certo? Alguém tem alguma coisa a dizer? Bom, se não é isso. Nessa sexta-feira a gente não terá aula. A aula vai ser na próxima segunda-feira, tá? Então no dia 21. Nessa sexta eu tenho uma banca, por isso que eu não vou dar aula. No dia 21 a gente vai ter aula. Talvez no dia 25 também. Então eu vou ter que ver como é que está o andamento do curso, porque a gente vai ter que ter mais aulas síncronas para tentar varrer o máximo de conteúdo possível. Mas nessa sexta agora eu tenho uma banca. Então aula no próximo dia 21. E na semana eu vou entrando em contato. Senhores, é isso. Se tudo ok, da minha parte eu finalizo aqui. Obrigado, gente. Boa semana. Ô, Gustavo. Professor, Oi. pode falar primeiro, Kevin? Bom, pode falar, eu tenho que pegar aqui o arquivo ainda. Não, eu tenho que tirar uma dúvida sobre as primeiras questões da lista, para ver se eu fiz certo. Certo, a lista 3. Isso. Deixa eu pegar ela aqui. Só um minutinho que eu tô abrindo ela aqui. Qual questão que é? A 1 e a 2. Certo. A 1 Ah, fala lá que tem o microfone lá, que chega um sinal de mais ou menos 5 isso. milivolts. Certo. Aí eu posso aderir que até a maior frequência que o microfone vai pegar pode ser 20 kHz. Ah, sim. Deixa eu ver. Nesse caso aqui eu não falei nada.
Aí você pode considerar o AO ideal, mas se você quiser realmente fazer da forma correta, é isso mesmo. 20K. 20K. 20K, que é a frequência audível. Aham. Aí eu montei um circuito que inverte o sinal da coisa, dá o ganho de 100 lá para conseguir Aham. o 0 a 1 lá e Uhum. coloquei uma fonte que aumenta 500 milivolts, tá certo? Tá, mas depende como é que você botou essa fonte. Se você quiser até, você Então, tem como espelhar aí a sua tela que eu vejo. é, então, aqui. Porque o certo é você fazer um somador e somar. E você falou tá certo, você multiplica vezes Tá 100, aparecendo né? certinho? Deixa eu ver, tá aparecendo aqui. Tá. Peraí, que agora na verdade é que eu fixei minha tela. Ah, calma aí. Tava aparecendo, eu tirei. Deixa eu ver, acho que tá aparecendo aqui pra mim. Tá certinho? Tá, O circuito que eu montei foi esse. deixa eu ver aqui. 20 mil. Deixa eu precisava lembrar como é que tava. Como é que você levantou a equação? Porque o importante é fazer a equação, né? Você pegar uma coisa e colocar junto com a outra. Como assim? Que, por exemplo. Não, tudo bem. É porque eu falo assim, eu costumo fazer assim, você pega uma escala e coloca com a outra. Aí você acha a relação da saída com a entrada. Mas vai dar o que você está Ah, falando aí sim. mesmo, que seria 100 vezes a entrada, né? Eu simulo aqui pro senhor. Mais meio, não é? Isso. Não, Aqui eu tenho perfeito. um meio Não, aqui. ótimo, tá certo. Deixa eu ver. Aí Não, vai. perfeito. Ó, não, olha só. Tá vendo esse inversor? Precisa desse inversor seu. Ah, não, precisa sim, porque senão ele vai inverter lá na saída. Tá certo. É, Não, perfeito, é esse mesmo. esse Exatamente isso. mesmo? É esse mesmo. Ah, então tá certo. E a 2, deixa eu ver aqui qual que é. A 2 eu fiz quase a mesma coisa, só que eu pus um somador aqui pra somar os três sinal. Pera aí, deixa E eu só abrir a o. 2 aqui. Onde que tá isso? Aguenta aí. A É a 2. da gasolina. Ah, perfeito, perfeito. Aí tem os três sinal aqui, eu teria 100 milivolts, 200 e 300. Aí vai somar os três. E aqui, esse aqui, eu fui pra dividir três. Isso, perfeito. É isso aí. Você tá fazendo uma média, né? Você soma e divide por 3. Perfeito, Certinho? perfeito. Deixa eu só ver um negócio aqui, calma lá. Se tem algum detalhe nessa. Ah, pera aí, tem um detalhezinho aí só. O que você fez aí foi a primeira parte. Na Primeira prática, parte. porque é o seguinte, o que você fez a média aritmética. Isso. Só que, perceba o seguinte, deixa eu ver se está falando isso aqui, peraí, presta atenção. Ó, então, ó, você projetou o circuito que calcula a média aritmética da temperatura, certo? Aí Certo. vem a outra parte ali, e gere um sinal de tensão cuja saída seja o valor da temperatura em graus. Ou seja, do jeito que está aí, sei lá, vamos pensar que você Que eu... colocou 01, 02, 03. Isso aí, o que eu quero na verdade é que assim, se você tiver 30 graus, não, vamos pensar, se tiver 10 graus, sai 10 volts. Você vai ter que dar um ganho aí Hum. ainda, entendeu? Ah, entendi. Não Aí eu sei vou se... ter que fazer aqui um ganho Ou pra. isso, ou aí, ou no que faz a média. Ah, Você sim. entendeu o problema? Então, assim, faz uma Aham. conta aí. Se tiver lá com 0 graus, tinha que sair 0 volts. Vamos pensar, 10 graus, 10 volts. Se você Aham. colocar o equivalente a 10 graus aí do sinal, não vai sair 10. Entendeu? Ah, entendi. Então você vai ter que fazer um outro circuito. Ou na verdade você vai ter que dar um ganho diferente aí para ajustar isso. Uhum. Mas assim, É- tá certo, você fez e tá perfeito. Sei. Essa Então eu. questão aí da. Pode Pode falar. falar. Não fala Essa isso, seja mais questão fácil. da temperatura aí, por exemplo, cada sensor ele vai ter uma saída de 100 milivolts a 1 volt, certo? Certo. Variando de -10 até 10. Então seria somar esses três sinais de cada sensor Aham. e dividir por 3, certo? Na Isso, é o saída. que ele fez aí, ó. Ah, Exatamente o que sim. tá aí é o que ele fez. Ele Aham. somou os três e dividiu por três. Sim. Mas aí a questão ainda tem um outro problema. Vou dar um exemplo. Aqui, deixa eu ver como é que tá as escalas aqui, ó. Ah, beleza, vamos considerar aí que os três sensores estão em 10 graus, certo? Certo. Certo. Concorda então que todos eles vão estar com 1 volt na saída. Aham. Certo.
Então, se você somar 1 mais 1 dividido por 3, vai dar 1, não é? Isso. Se eu medir lá, eu vou ver 1 volt. O que eu quero ver é 10 volts, que equivale ao que tem lá, que é 10 graus. Ah, sim, entendi agora. Entenderam? Você quer o mesmo valor, só que em Isso, tensão. exato. Ah, É sim. isso que Ah, agora eu acontece na entendi. prática. Quando o cara Ah, mede uma tá. temperatura, ele está medindo a tensão, mas ao invés de estar graduado em volts, vai estar graduado em graus. Em graus. Aham. É assim que é feito. Entendi. Então Então, é e isso. Eu vou ter que. aqui, no caso aqui, então eu posso só pôr mais um amplificador aqui, ou mexer nesse parâmetro aqui Isso, para... isso. Na Ah, prática, se entendi. você amplificar isso por 10 vezes, dá. Sei. Mas olha, tem um detalhe aí. Na verdade, quer ver? Deixa eu espelhar minha tela aqui para fazer essa questão, para vocês verem o que acontece. Pode ser que Deixa eu parar o meu aqui. teoricamente seria multiplicar por 10, não é? Mas esse negócio acho que não Uhum. vai dar certo, porque ele não vai variar de menos 1 a 1. Como é que a gente faria essa questão, a forma correta? Quer ver? Ó? Deixa eu espelhar no tablet aqui que é melhor. Se minha bateria deixar, deixa. Olha só. É, vocês estão vendo aí, né? Sim. Sim, sim. Vocês vão fazer o seguinte, ó. Faz sempre essa conversão de escalas. É a melhor forma, é desse jeito. Você sabe exatamente a equação que você tem que implementar. O que eu falo de equação de escalas? O que você tem na entrada? A entrada eu tenho um sinal que varia de... Cadê o circuito ali? Ó, ele está variando de 100 mili até... Vou colocar aqui 0,1 a 1. Vai ficar mais fácil. 0,1 a 1, certo? Isso aqui é o meu sinal de Certo. entrada. O que eu quero na saída? Variando de menos 10 a 10. Aqui já seria grau, eu estou falando em volts também, tá vendo? Então, assim, de novo, a primeira etapa é o que você fez aí, a média. Soma e divide por 3. Então, eu estou falando assim, ó. Aqui está o circuito que calcula a média. Entre os três, né? E aqui você tem o sinal que eu estou chamando aqui agora de Vin. Esse Vin vai variar de 0,1 a 1. Que é a faixa de tensão, 100 milha a 1 milha, a 1000 milha, certo? Sim. Agora, o que eu quero é transformar essa escala nessa escala aqui, ó. Não é simplesmente multiplicar por 10, é porque tá vendo 1 volt 10, tá parecendo que tem que multiplicar por 10, mas não é. Essa escala ela não é linear. Porque eu tenho que Sim, você vai, transformar 0,1 em menos 10. Entenderam? você vai precisar acabar não colocar uma fonte contínua ali. Agora tem que Isso. descobrir qual que é ela, né? Isso, mas aí que tá, faz a relação de escalas, ó. Sim, V1 menos 0,1 dividido por 1 menos 0,1 é igual a Vout mais 10, né, que vai ficar menos e menos, sobre 20. Acha a relação da saída com a entrada. Vai dar algo tipo assim, ó. O Vout vai ser igual a, sei lá, 50 V1 mais 5, por exemplo, entendeu? aham, Aí você vai pegar o sinal, multiplicar por 50 e depois somar 5, igual você fez lá no outro. certinho, Isso Gustavo. aqui é essa Agora conversão eu de entendi. escalas, ó, que a gente está fazendo. É porque eu fiz, até cheguei a fazer a conversão de escala na 1, mas na 2 é porque Isso. o enunciado estava um pouco confuso aí, eu não entendi muito Entendi. bem. Eu Não, pensei que era só para. realmente não. Essa questão, inclusive, é uma questão de prova. Não, não, normalmente eu comento isso. Mas é porque ficou Aham, assim, ficou essa segunda etapa ficou ambígua aí, né? sim. Então na 3 também teria que fazer a mesma coisa. Por exemplo, você tem dois sensores de pressão. Aham. Aí quando você tem uma variação de 5 volts, você tem uma vazão de 15. Mas você não quer Isso, que exato. mostre 5, Eu você vai quero que querer que mostre mostre 15. 15. Ah, Exatamente. não, tranquilo. Na prática, como eu falei, isso que acontece, que você tá, quando você vê aquele mostrador digital, o que você está vendo na verdade é tensão. Só que você calibra Sim, aquilo para mostrar qualquer coisa. Pode ser 5, se tiver mostrando 7 lá, é 7, ou é 7 graus, ou é 7 litros por segundo, amperes. amperes, é Sim, o que for. o Então a que gente for. pode usar os AOs para isso. Você calibra na verdade, né? Certinho. Não, obrigado. Você tem mais alguma dúvida? Ou...
Ué, eu acho que Guilherme. não. Aí, então na 3 vai ser praticamente igual a 2. Exato, exato. Você vai fazer essa Isso. conversão aqui, ó. A Entendi. entrada varia de -5 a 5 e a saída de 15 a -15. Aí pode ter certeza que vai dar um ganho de 3, né? Porque também que o negócio é É. linear. Aham. Aham. Beleza, porque aí não tem diferença. É 3, vai dar um circuito com ganho de Sim. 3. Sim, ah, não, Não, foi então até bom tá. você ter comentado isso, porque senão eu teria entregado errado a É, resolução não, da 2 da 3. seria uma parte certa, né? Que é a parte da média. Aham. Só mais uma O... dúvida. Pode falar, Keith. Pode falar? Pode. Na questão 9 que tem que implementar o AD 620, Uhum, você tá com ela aí? tô. Deixa eu ver aqui. Então, a ideia desse exercício seria você dar um ganho de 10 Isso, para exato, resolver. exato. Então, só que quando você calcula o ganho de 10, você vai encontrar um resistor que ele vai dar um valor muito quebrado. Ele vai dar Não tem problema. 5.488,89 ohms. Uhum. Aí nesse caso, seria interessante arredondar para Não, não, 5.5K? não. Nesses casos, assim, ó, na prática, você vai usar um potenciômetro de precisão e aí você Certo. ajusta ou você encomenda um resistor, por exemplo. Mas nesse caso você tem, senão vai ficar diferente. Se você botar um arredondar, aí você não vai ficar preciso a sua escala. Você passa lá 1 ampere, não vai sair 1 volt lá na saída. Então, o que eu tinha feito foi o seguinte: eu tinha resolvido o circuito antes e eu tinha dado, não lembro quanto que foi o ganho, é porque eu fiz numa imagem aqui, que eu consegui pegar um resistor de 12,35K. Uhum, Aí eu não teria problema com o valor quebrado, e depois na saída desse AD620 eu dava um ganho de 2, que aí entendi. eu teria o ganho de 10. O ganho seria de 5 no AD620, Uhum. mais um ganho de 2 na saída dele eu teria esses Tudo 10, bem, tudo sabe? bem. É, mas na prática, Aí- sim, você vai implementar um circuito desse, você pega um potenciômetro de precisão que você ajusta qualquer valor. Você não vai usar um resistor, por exemplo, discreto. Sim. Então você pega um potenciômetro que ele tem uma precisão grande, né, alguns de precisão, ajusta aquilo e liga aí. Aham, então Mas não tem problema deixar com o valor não, não, de quebrado, não. forma alguma. Então assim, esse negócio de sempre usar valor comercial de resistor, isso aí a gente usa em laboratório, mas na prática mesmo você precisou de um resistor desse, compra, você encomenda um resistor desse aí para a empresa. Ó, eu quero um resistor de tanto. Ou você ajusta no Sim. potenciômetro. É porque eu tinha pensado nessa questão de. Ah, deu um valor quebrado, e Não. como que eu vou colocar um resistor quebrado, Não, não, entendeu? sim, não, tudo bem. É, assim, Aham. não está errado. Se você fizesse isso, na prática você acharia mais fácil como implementar, mas não está errado. Os dois jeitos estão certos no final das contas. Sim. É porque um você vai ter um gasto a mais com outro Isso, amplificador operacional. exato, exato. Certinho. Não é isso mesmo, Gustavo. Obrigado. Nada. Ô, Gustavo, mais uma dúvida só. Aqui na questão 4, a hora que esse MOSFET abre e fecha, eu tenho que considerar a frequência ou só para analisar quando tá fechado ou quando tá aberto? Não, 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 só quando tá fechado e aberto. É porque aí, ó, o MOSFET está sendo usado como chave aí, né? Sim, Então isso aí inclusive circuito de televisão até usa isso, até as mais antigas. Lembra quando você liga a televisão, vocês não são dessa época. Você ligava a televisão, não tinha Ah, sinal, o ganho era reduzido. Até hoje, na verdade, é assim. Então, se você liga a TV, não tem sinal, você vê que não sai volume nenhum, não fica aquele sei. chiado. Isso aí sim. é usado para você mexer no ganho. Então, quando tem o sinal do MOSFET zero, o MOSFET está aberto, né? Então o resistor R3 está flutuando. Então o Sim, ganho vai sim. ficar 1 sobre R1 mais R2, né? 1 mais R1 sobre Aham. R2. Quando você aplica o pulso no MOSFET, ele fecha, ele vai virar um curto. O R3 fica em paralelo com o R2. Entende? Sei. Sim. E agora o ganho vai mudar. O ganho agora vai ser diferente, vai dar um ganho maior. Então você pode usar um Ah, entendi. MOSFET como chave, né, para mexer nesse ganho. Sim. Mas aí, de fato, ele é chave. Ou ele está aberto, ele está resistência infinita ou resistência zero. Seria para Aí no isso. caso, então, o Certo. R3 aqui vai ficar em paralelo com o R2, é Fica. só fazer um negócio de ganho de tensão que vai dar certo. Isso, exato. Então, a sua resistência é equivalente aí, pro primeiro caso que o MOSFET está desligado, é R2, que vai valer 3K. Quando o Sim. MOSFET estiver ligado, ele virar um curto, o R3 fica em paralelo com o R2. A resistência que vai aparecer ali vai ser 3K em paralelo com Seis. 6K.
vai dar uma resistência diferente. Se a resistência é diferente, o Entendi. ganho vai dar diferente. Ah, entendi. Isso é para mudar o ganho. Entendi. Então, certinho. Tranquilo? Só uma dúvida, Gustavo, dessa última questão. Posso compartilhar a tela aqui? Deixa eu Pode. ver. Tá conseguindo ver? Tá, agora sim. Deixa eu ver aqui. É nessa questão 10 aqui da ponte de Whetstone. Uhum. Quando você faz a análise com o LDR, você não vai ter uma escala proporcional da tensão que você vai Sim, sair sim. aqui em V1 e V2. Aham, é. Aí nesse caso daria algum problema no amplificador? Não. Assim, na verdade é proporcional, mas não é linear. Isso, não é linear. Perfeito. Não, tem problema Exatamente. não. Isso é um problema É da dessa ponte. forma assim mesmo. É isso mesmo, Aham. perfeito. É isso aí mesmo que você fez, exatamente isso. Aí. Aí É. pode falar. Não, é isso mesmo. É um problema da ponte é que você gera uma tensão proporcional, mas ela não é linear. Sim. Deixa eu ver Ah, isso, não, sim, perfeito. exatamente. Exatamente isso aí Aham. mesmo. Isso aí que você fez, É exato. porque na hora que eu fui fazendo lá os cálculos na mão, eu falei, mas esse trem não tá proporcional. Aí eu fui simulando pra ver e tava Aham. dando igual tava dando na teoria. Exato, não dá. Aí eu falei, uai, mas não sei se esse trem tá certo ou se tá Não, errado. tá certo, tá certo. Aí eu desenhei no Proteus o AD620 e circulei ele aqui, porque não tem ele especificamente Aham, lá. perfeito, esse mesmo. Aí eu botei a resistência aqui de fora, o Ótimo, RG. excelente. Esse é o modelinho Certinho. dele. No PC, inclusive, se Aham. você quiser até embarcar isso aí, chamar um subcircuito, ele deixa. Aí você cria seu componente, por exemplo, né? Chama D620, mas é esse aí mesmo. Ah, tem como fazer o circuito inteiro assim, chamar de um Tem componentezinho? subcircuito. Aí você define as entradas, ele vai ter um circuito lá com duas entradas, né? Igual você, e uma quarta, não, quatro entradas, né? Sim. Duas pro sinal, Ah, uma para saída, para o resistor. Você monta o seu circuito. Depois você dá uma olhadinha lá, chama não, subcircuito. Mas enfim, visualmente falando assim fica melhor, né? aham, é porque eu fiz dessa forma aqui porque não tinha. Não, Aí, não ótimo. sei, tem problema entregar assim não, né? Não, de forma alguma, melhor Não, ainda. tranquilo então. É Só isso isso aí. mesmo. Tranquilo, senhores? Qualquer coisa, vocês Tranquilo. mandam lá no Moodle